E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o máximo possível de atividades no portal. A gente sabe que é um momento muito difícil, né, para todo mundo, para vocês e para a gente. Mas é isso, espero que vocês estejam acompanhando o mínimo e estejam gostando das aulas de sociologia que a gente está fazendo com muita dedicação, muito trabalho, de noite, virando, estudando e etc. E é isso. Eu me chamo Gabriel, acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Sou professor de Sociologia do Portal desde 2018, fui estudante também, em geral é isso, acho que é isso. Oi, gente. A gente já se viu aula passada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para todos. Eu estou aqui com o Gabriel, né? Não sei se vocês lembram que a aula passada foi com o João, só que ele teve um problema de saúde, enfim, ele não pôde comparecer. E aí, Gabriel vai estar substituindo ele para essa segunda parte da aula, que vai ser focada em poder e política. Não sei se vocês lembram, né? Caso vocês não lembrem, caso vocês estejam chegando nessa aula agora e não viram a aula anterior, essa aula é continuidade da primeira, certo? Porque a primeira aula a gente trabalhou conceitos sobre o que é Estado, como se constitui teoricamente, para onde vai, por que vai, o que é que acontece, e democracia também, que é um tipo de Estado. Só para relembrar vocês, muito brevemente. E então, nessa segunda aula, nós vamos trabalhar a concepção de poder e política a partir da lógica de Estado, certo? O intuito não é a gente só trabalhar aleatoriamente, a gente vai falar sobre poder e política, vrá. Não. O intuito dessa aula é a gente trabalhar essas duas concepções sociológicas e filosóficas a partir da lógica de Estado. Então, tudo que a gente for falar vai estar diretamente relacionado com a aula anterior. Então, é importante que vocês tenham esse link, tá certo? Bem, começando com a contextualização, eu vou colocar muito brevemente para vocês o que é poder em termos gerais. Depois, em seguida, a gente vai trabalhar com 3 teóricos, desenvolvendo melhor o que se caracteriza de fato o poder, como deixa de ser e o que é, para poder, em seguida, a gente trabalhar as concepções sobre política, certo? E nisso vai estar eu e o Gabriel na mesma estrutura de aula que eu fiz com o João, sempre revezando, fazendo alguns comentários. A gente espera que vocês participem, que cheguem nas monitorias. Enfim, a gente tem sentido muita falta de vocês, muita falta mesmo. Bem, começando a nossa aula, certo? Não coloquei essa parte de slide dessa conceituação geral. Eu vou falar mesmo, então prestem atenção, é importante para vocês conseguirem estar mais atentos em termos de audição mesmo, estarem mais atentos e mais presentes na nossa aula, ok? Em termos gerais, ou seja, eu vou trazer um apanhado de diversas conceituações, não vou especificar de quem é cada agora, vou especificar isso ao longo da aula. Poder, ele pode ser caracterizado por algumas formas, tanto como a capacidade de ação e produção de resultados aspirados ou esperados sobre grupos e indivíduos, certo? Ou seja, a ação e uma produção de resultados esperados, comportamentos, basicamente. Além também de que o poder ele vai explicitar essa relação de quem é dominante e de quem é dominado, ou de quem manda, de quem obedece, ou de quem cria as regras e quem segue as regras, ok? Mas basicamente funciona nessa polaridade entre dominante e dominado, ou seja, quem vai dominar e quem vai ser dominado, certo? Esse processo de dominação a gente explicou na aula anterior, essa dominação na lógica do Estado. A gente está falando agora como se aplica no poder com base no Estado, certo? Para que haja de fato a constituição de poder, a elaboração desse poder, essa materialização, é necessário que se possua uma força impositora, que ela vai ser ou conquistada ou atribuída. Em termos práticos, daqui a pouco a gente vai ver isso. Logo, para concluir poder, pressupõe-se que a relação entre essas duas polaridades, ou seja, nessas forças impositoras conquistadas ou atribuídas, ela precisa ser legítima, ou seja, ela precisa ser reconhecida, o poder ele precisa ser reconhecido, seja pelo povo, pela população, ou em aquela sociedade, visto que necessita de consentimento dos que obedecem às regras. Lembrem da relação dominante e dominado, a gente precisa desse consentimento, desse consentir. Certo, Lara? Mas por que você está falando isso? Eu estou falando dessa perspectiva tanto de legitimidade quanto de consentimento, porque são os fios condutores que de fato materializam, constituem e reverberam o poder, certo? Bem, o poder, o primeiro teórico que nós vamos trabalhar é Maquiavel. Acredito que vocês já ouviram falar dele bastante no ensino médio, a gente escuta muito, quem é maquiavélico é quem é escroto,
ou quem tem pensamentos maquiavélicos geralmente não são pensamentos bons, ou que só buscam usufruir de alguma coisa, ou, os fins justificam os meios, então você pode fazer o que for, o que você quiser, para poder chegar a determinado fim. Então, a gente tem uma lógica no senso comum de quem tem acesso minimamente a esse conhecimento de humanidade, né, das ciências humanas, um pouco deturpado realmente por determinadas repetições que são deslocadas da teoria dele. Maquiavel, quem ele foi? Ele foi um importante pensador. Como vocês podem ver, ele viveu principalmente no final, na transição de 1400 para 1500, ele viveu um processo de transição. E nesse momento, historicamente, a gente está vivendo um processo renascentista, onde está se recriando e reinventando formas de lidar com a realidade. A gente está saindo ainda daquele processo da sociedade medieval, de uma sociedade absolutista, para uma sociedade um pouco mais republicana, onde a gente saia dessa estrutura de poder dogmático para o reconhecimento de o exercício do poder, ou seja, desse exercício de legitimação e de consentimento realizado por humanos, ou seja, o poder ele é constituído por relações humanas e não de relação direta com o divino ou porque Deus escolheu determinada pessoa, como acontece no Estado absolutista. Não. A relação entre humanos é o que vai definir quem vai estar no comando e quem se permite ser comandado. Lembrem disso. Sendo assim, para com que o poder se efetive, é necessário um conjunto de condutas orientadas que vão ser correlacionadas com interesses públicos e privados. Esse tópico aqui, em especial, nós vamos abordar um pouquinho mais à frente na parte de política. Nós vamos retomar a partir da ética pública e ética privada, certo? Mas lembrem sempre, não sei se vocês estão percebendo, é um conjunto de condutas, é um conjunto de comportamentos, é sempre um conjunto de coisas que se esperam de um indivíduo ou de um grupo social para com que haja uma harmonia social, para com que se possa desenvolver outros aspectos da sociedade. Então, a gente precisa consentir. Dentro disso, depois dessas separações de poder que são super importantes, certo? Por que é importante isso? Porque ele é o primeiro filósofo, depois assim dos pré-socráticos e tudo mais, que ele procura desenvolver e pensar em elaborar de fato uma lógica e uma compreensão do poder e da política práticas. Os teóricos antecedentes e filósofos antecedentes como Platão, Aristóteles, todas essas pessoas que vocês muito provavelmente já viram em filosofia, eles trabalham numa concepção política abstrata, ou seja, é como a política deveria funcionar, é como o poder deveria funcionar, e não em termos práticos. Então, Maquiavel, ele é importante nesse momento, e ele se caracteriza como um clássico até hoje nas literaturas das áreas das ciências humanas, porque ele é o primeiro teórico a pensar, de fato, esse poder mais prático, ou seja, como ele acontece na realidade. E esse poder, ele vai ter a sua fonte de legitimação, ou seja, o reconhecimento dele através das ações políticas, econômicas, ideológicas e popular. Por quê? Sem esses elementos, principalmente desse reconhecimento ideológico e popular, não tem necessariamente como soberano ou principado governar. É necessário que ele ainda tenha uma soberanidade, ou seja, o poder soberano, o poder do príncipe, ele seja centralizado nele. Isso é muito importante a gente lembrar, certo? Que o poder para Maquiavel ele tem que ser centrado no Estado, não é para ele estar dividindo com poder econômico, poder religioso, não é. Ele é centrado nessa concepção do Estado, e é o Estado quem deve gerir esses aspectos da vida humana, política, cultural, popular e ideológica, mas claro que procurando sempre ter um equilíbrio, onde o principado ele deve buscar ser reconhecido e legitimado, não só por suas atitudes, digamos assim, que carismáticas, ou que sejam vistas com bondade, mas sim que ele tenha pulso firme em situações em que a desordem pode chegar a reinar, certo? Então, é fundamental a gente entender isso, que o principado, ele tem a centralidade do poder em suas mãos, visto que ele é o Estado, mas ele não é necessariamente, é próximo de um Estado absolutista, mas ele perde esse caráter da religião. Ele passa a ser administrado por indivíduos, por pessoas, e reconhecida pelas pessoas também. A legitimação, o reconhecimento não passa pela vontade divina. Não é mais Deus quem vai reconhecer e falar, você é o soberano, é a população. São os indivíduos que passam a fazer parte disso, a reconhecer essa pessoa, ok? Bem, vamos passar para o próximo slide, certo? O próximo autor que vamos trabalhar é Weber. Eu não sei se vocês lembram que quando eu falei da concepção de Estado de Weber, eu tinha dito na aula anterior que nós iríamos retomar
para esse momento, nessa parte da aula com Weber também, visto que uma das suas conceituações de poder, ela é clássica da sociologia, das ciências humanas também, que é vista como a possibilidade de uma pessoa ou um grupo impor a sua própria vontade numa relação social, mesmo contra ou a resistência de outras pessoas, ou seja, mesmo que as pessoas discordem, você tem o direito de colocar sua opinião. Claro que opinião é discurso, é diferente de discurso de ódio, certo? A gente já teve essa conversa na aula anterior, então não vou me aprofundar nela. Lembrando que, no que diz respeito à sociologia, Weber, ele é o primeiro clássico, de fato, a definir essa conceituação de poder. Claro, Marx e Durkheim, eles trabalham essas concepções, mas eles não elaboram de forma conceitual, tipo, poder é tal coisa. Eles elaboram esboços de como o poder ele funciona nas relações sociais, mas elaborar essa conceituação mais pragmática, mais direta, mais formal, de uma estruturação formal, de um pensamento, quem faz isso é Weber, certo? Então, para Weber, esse consentimento, ele se constitui através de um processo de dominação, ok? Em que vai ser caracterizado por 3 elementos, certo? Relembrando, poder e legitimidade, que é o reconhecimento, se associem, eu acredito que fica melhor a gente lembrar de legitimidade como reconhecimento de uma figura, de saber da importância da autoridade dela, da mesma forma que a gente tem legitimidade, por exemplo, quando um professor entra em sala de aula, ou uma professora, e sabemos que precisamos ter determinadas posturas. Então, isso é um tipo de dominação, certo? Mais na frente a gente vai desenvolver isso também com a microfísica do poder de Foucault. Em breve, Gabriel vai falar sobre isso. Retomando a questão da dominação, para Weber, que é um dos elementos do Estado, o Estado ele é formado por 3 elementos, certo? Deixa eu só encontrar aqui nas minhas anotações. Encontrei. O Estado ele é formado pelo monopólio do uso legítimo da força, pela burocracia ou barra racionalização, que é a criação de leis e regras, e pelo domínio sobre um território. Esse processo de domínio, acredito eu, e eu gosto de frisar, que ele não se constitui apenas pela dominação do território em termos práticos. Essa dominação ela se caracteriza também através do processo de burocratização e reconhecimento das leis e das regras sociais. Portanto, para Weber, eu já ia falar do Caio, ver que louca. Para Weber, nós temos 3 tipos de dominação. Como está aqui no slide, a dominação tradicional, a carismática e a racional legal. A dominação tradicional, ela é meio que muito básica, assim, muito com os pingos nos is, ou seja, ela é exercida de uma forma contínua, em que a população estaria acostumada a obedecer sem contestar o exercício da autoridade, certo? Ou seja, não tem um processo de contestação, é isso mesmo, é assim, assim, assim. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a lógica da dominação tradicional para Weber, ok? Já em relação à dominação carismática, a população ela vai admitir um líder para enxergar nele qualidades excepcionais para resolver todos os problemas existentes na sociedade. Para além disso, no processo de dominação carismática, é importante lembrar que necessita ter um elemento chamado afeto. Ou seja, a gente precisa reconhecer nesse líder que vai resolver todos os problemas, que de fato, não é só lembrando, né? É importante a gente frisar que ninguém resolve tudo. A gente projeta nesse líder através dos afetos, ou seja, desse reconhecimento afetuoso, de acessar um lugar que não é só o processo de racionalização do reconhecimento das regras, esse processo de reconhecimento de identificação afetiva, a gente acaba esperando, a gente acaba esperando, não, a gente acaba colocando esse líder num lugar emocional, ou seja, se ele errar, ou se ele de encontro ou ir contra algo que nós acreditamos, ou que eu me identifico enquanto indivíduo, ele vai estar ferindo, talvez, diretamente os meus sentimentos e não correspondendo com a expectativa que eu tinha criado sobre isso. Só que, em termos práticos, isso se torna bastante problemático. Para além dessa problematização, ou seja, para além da gente projetar as nossas expectativas em outra pessoa, que isso já é, por si só, um grande problema, nós temos também alguns exemplos de como essa dominação carismática ela se caracterizou na realidade, como foram em governos do Mussolini, Hitler, o próprio Vargas aqui no Brasil, Lula e o próprio Bolsonaro contemporaneamente, que é um exemplo super contemporâneo, acredito que reconhecimento desse carisma, ou seja, e não entendam o carisma tipo, como uma coisa carinhosa, mas levem pela perspectiva do afeto, de fato. Então, se alguém se dialoga, ou seja, se comunica com determinadas linguagens, como inúmeros palavrões,
ou, né, que é um exemplo do bolsonarismo, né? A gente pode ver isso durante a entrevista, o depoimento, na verdade, que ele deu para o Supremo Tribunal Federal, o uso de palavrões, ou seja, um uso de uma linguagem que determinadas pessoas, ou determinadas partes ou grupos da população se identificam, e se identificam com essa forma de lidar com a realidade, através, muitas vezes, de um afeto, e não necessariamente de uma lógica racional. Ou seja, não necessariamente você pensar de como aquilo, como esse governo pode ser bom ou negativo para um todo. Você pega a sua perspectiva individual e traz e coloca naquele governante. E isso também aconteceu também ao longo da história, seja com Hitler, seja também com o próprio Lula, certo? Não achem que a esquerda ela está isenta também desse processo. E aí a gente chega, por último, na dominação racional legal, que é basicamente a adoção e incorporação de leis e regras estabelecidas para a participação da sociedade. Acredito eu que essa se caracterize como um dos elementos fundamentais da democracia, que é a participação do indivíduo na criação de mecanismos de leis e regras de conduta social, de conduta que vão reverberar do micro, ou seja, das nossas relações com mãe, com irmão, com tia, com pai, com todas essas pessoas que vivem no nosso micro ao macro, ou seja, que vão gerir também regras para um todo, como, por exemplo, não furar a fila do ônibus. Isso, assim, isso deveria ser um pré-requisito, mas a gente sabe da dificuldade que o brasileiro tem de cumprir determinadas regras, como não sair furando a fila do ônibus ou não ficar empurrando os outros para poder entrar no ônibus. Isso é só um exemplo de como as regras elas reverberam no nosso coletivo, certo? Então, relembrando, a dominação racional legal, ela é a criação de mecanismos de regras de condutas sociais em que a gente vai ter uma relação, ok, um grupo de indivíduos acredita que isso é o melhor para a sociedade, então vamos discutir também com essa outra parte que está inserida nesse contexto de poder, ou seja, que está inserida nesse processo de criar os processos de dominação. Então, participações orçamentárias da população, isso é um exemplo, por exemplo, de dominação racional legal, onde busca-se ouvir as duas partes e agir de forma racional e não emocional ou relacionada ao afeto, que nem a dominação carismática, que foi a dominação anterior, ok? Bem, Gabriel vai falar um pouquinho para vocês agora sobre a lógica da microfísica do poder, como ela atua no nosso dia a dia. Então, gente, a gente já viu algumas perspectivas do que seria poder para tanto Maquiavel quanto para Weber, que são teóricos que são de suma importância para a gente entender tanto a política quanto as relações de poder na sociedade, porque, como Lara já comentou, o próprio poder, apesar de a gente estar aqui focalizando mais na política, mais no Estado, ele não está focalizado apenas nisso. As relações de poder, as relações políticas, elas perpassam isso. E a própria ideia de democracia, como o João e Lara já comentou na aula passada, ela perpassa isso, que a democracia não é apenas o ato de você eleger uma pessoa para lhe representar, ou etc. Certo? Enfim, um outro teórico que vai ser bastante importante, então a gente tem uma construção aqui de uma ideia bastante consolidada que vai partir desde o século XVI, com Maquiavel, vai passar do século XIX para o século XX, e aí vai estar Weber. A gente também tem um teórico muito importante na filosofia, que é o Nietzsche, que é um alemão. E aqui no século XX a gente vai ter um filósofo francês chamado Michel Foucault, certo? Que viveu entre 1926 até 1984. É um tempo relativamente curto, certo? Então, ele acabou morrendo com 57 anos, e, enfim, né, no auge de sua carreira, tanto acadêmica quanto da sua vida, e deixou algumas questões em aberto, mas desenvolveu várias outras nesse curto período de tempo. Na sua infância, ele era conhecido, inclusive, como Raposa pelos seus amigos e amigas, por ser muito inteligente desde a infância. Enfim, né? Quem é Michel Foucault? Michel Foucault, ele veio de uma família de classe média, onde seus pais eles vinham da medicina e acabou se especializando em psicologia, se não me engano. Além disso, ele desenvolveu trabalhos na história, no campo da filosofia, principalmente no campo das ciências sociais e humanas em geral. Então, além de ter essa formação nas ciências humanas, e apesar da gente ver quase exclusivamente em filosofia e sociologia, esse autor ele tem uma produção muito interessante no campo da saúde. Então, ele tem livros como O Nascimento da Clínica, ele tem vários outros livros tratando sobre manicômio, sobre hospitais, sobre o nascimento desse saber, do saber da medicina social e vários outros,
certo? Então, ele é um teórico bastante importante para a gente pensar na nossa sociedade como um todo, e não apenas para quem se interessa pelas ciências humanas. Então, tanto a galera das ciências humanas, que quer algum curso voltado para isso, quanto a galera da saúde, é importante a gente ter ideia desse autor, porque ele traz coisas muito importantes, ok? Pronto, a primeira coisa que a gente tem que entender de Foucault é que ele entende o poder não enquanto a substância. Não existe poder para ele. Existem relações de poder, certo? Entendam isso. Essa é a ideia principal de Foucault. Não existe poder. O que existe são relações de poder. Ou seja, o poder, antes de tudo, é relacional. Existem relações de poder e situacional. Situacional porque o poder ele só se exerce num tempo histórico específico. No tempo histórico e num tipo de geografia específica. Então, toda vez que a gente vai falar sobre relações de poder, sobre Estado, sobre dominação do Estado, a gente tem que especificar onde a gente está falando e em que tempo a gente está falando. Como já foi desenvolvido na aula anterior, o Estado que a gente conhece hoje, o Estado moderno, ele não é o mesmo do Estado do século XVIII, do século XVII, do século XVI. Ele sofre um processo de transformação histórica, assim como várias outras instituições da nossa sociedade, ok? Então, além disso, o poder é algo que se exerce. Então, diferentemente de Maquiavel, por exemplo, Foucault não enxerga que a pessoa que está à frente do Estado soberano ou soberana, ele detém exclusivamente do poder. Ele exerce esse poder, porque o poder, a partir, sobretudo, do século XVIII e XIX, com a estruturação do Estado moderno, dessa burocracia dentro do aparelho do Estado, ele vai construir uma rede de poderes, uma rede capilar, onde ela vai passar por todas as nossas instâncias da vida, seja na construção de uma rua, na colocação de um asfalto, seja na encanação para trazer água para a nossa casa, seja em relação à luz elétrica, seja em relação a postos de saúde no bairro, enfim, essa estrutura do Estado, ela vai ser muito mais complexa do que era antigamente, e é isso exatamente que ele está entendendo como microfísica do poder, ou seja, microfísica quer dizer que o poder está em quase todas as relações sociais, em quase todas as relações da nossa vida. Então, essa daí é a ideia principal de Foucault. O poder ele não está exclusivamente no Estado, apesar de que o Estado ele detém grande parte desse poder, ok? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que o poder, antes de tudo, ele é uma prática social que está interligada ao discurso. Então, todas as formas de conhecimento, todas as formas de pensar o mundo, ele está atrelado às relações sociais. Então, não tem como existir relações sociais sem uma espécie de legitimação pelo discurso, como Weber já tinha trazido. Então, para existir dominação, é preciso que o poder se some à legitimidade. E essa legitimidade, ela parte do discurso científico, do discurso religioso e das diversas formas de discurso que a gente escuta na sociedade. Então, para existir uma espécie de hierarquia dentro da nossa família, a gente tem que ter um entendimento de que existe uma estrutura de poder na própria família, onde as pessoas mais velhas são as pessoas que detêm a maior autoridade dentro dessa instituição. Da mesma forma que a gente, quando entra na instituição da escola, a gente tem uma hierarquia, a gente tem um sistema de autoridade, ok? Então, é isso que ele também está falando. A nossa prática e a prática do poder, as relações, ela não pode ser separada do discurso, seja ele científico, seja ele social, seja ele religioso e vários outros. Nesse sentido, então, o poder e as relações de poder, ela acaba produzindo certas subjetividades. Lembram que Weber falou que o poder ele é tanto uma força física quanto uma força psíquica, o que significa? Lembrem aqui da aula de socialização, certo? Então, a socialização, ela vai influenciar tanto nossos modos de pensar, quanto as nossas formas de se portar no mundo. Ou seja, o que ele quer tratar aqui é que o poder também age sobre o nosso corpo, sobre as formas como a gente se expressa na sociedade, sobre as formas como a gente se sente, age e outra coisa, certo? Enfim, a gente vai tratar disso um pouco melhor quando estiver falando sobre biopolítica, que é outro conceito dele, então não vou me aprofundar tanto assim. A principal característica dessa produção de subjetividade na sociedade é que ele vai falar que, em grande parte, a sociedade moderna e pós-moderna, vamos dizer assim, acabou tendo um processo muito grande de homogeneização das suas identidades. Isso não quer dizer que todo mundo é igual, não é isso, mas existe um aparato de instituições como a escola que ensinam certas normas, existe uma instituição
da religião que ensina certas moralidades para as pessoas. Então, existem certas instituições que vai acabar normativizando e normalizando esses indivíduos e formatando esses indivíduos de certa forma, ok? Por fim, então, esse poder, para Foucault, ele seria um poder disciplinador. E aqui disciplina não é disciplina de conteúdo, de matéria que a gente vê no colégio, é disciplina de você, o ato de você disciplinar alguém. O que é isso, então? É o ato de você educar essa pessoa. Então, assim como no processo de socialização, o ato de você ensinar uma coisa a uma pessoa vai fazer com que futuramente essa mesma pessoa acabe se autodisciplinando ou autorregulando. Então, a gente vai internalizando formas de pensar, formas de agir, formas de, enfim, de sentir o mundo, e depois de um tempo a gente próprio vai estar reproduzindo esse tipo de coisa. Então, isso é o básico da socialização, e Foucault vai trazer isso também para as noções de poder. Então, a gente conhece uma visão de mundo específica e acaba reproduzindo essa mesma visão de mundo. Acaba se tornando uma população dócil, entre aspas. A gente vai explicar isso depois também em biopolítica, certo? Bem, com tudo isso que Gabriel falou, sobre toda essa perspectiva de um poder disciplinar, sobre tudo, na verdade, para além do que Gabriel falou, dentro do que a gente tentou trazer aqui da concepção de poder para vocês, vale a gente questionar, ok, o poder, ele tem uma lógica de dominação, essa dominação, ela está dentro do micro cotidiano, ou seja, do mínimo, das mínimas práticas da gente, como o Gabriel bem colocou, como isso atua nos nossos corpos, como isso atua na nossa realidade, certo. Mas cabe a gente questionar, diante de todas essas concepções, quem executa esse poder. E, basicamente, o exercício do poder é ocorrido através da política, certo? Onde a política ela vai englobar tanto os negócios do sentido público, do que deve ser público, como também de alguns interesses privados, mas principalmente do que é público. Então, costumes, leis, administração de serviços, atividades econômicas, organização da defesa e da guerra, cultura, economia, todos esses processos, todos esses aspectos que abrangem a nossa vida, que é extremamente complexa, a vida moderna, elas abarcam diretamente esse processo político, ou seja, a política ela vai ser a execução do poder. Lembrem disso, é como se fosse a materialização desse poder em termos mais pragmáticos, realmente é uma materialização, tipo, que nem um marca-texto. Sabe, tipo, a gente tem uma cor, mas a gente precisa desse material daqui para poder utilizar e marcar e ter um colorido, um destaque no caderno. Então, tipo, esse é o meio que a gente pinta o nosso caderno de rosa. Então, tipo, política, poder. Ok? É um exemplo meio besta, mas é só para ajudar vocês a visualizarem melhor. Então, com esse questionamento de quem executa, a gente vai voltar um pouquinho para os contratualistas, certo? Na verdade, a gente parte dos pressupostos dos contratualistas para poder compreender melhor como isso se dá, né? Eu não sei se vocês lembram que na aula anterior a gente buscou mostrar que a estruturação do Estado ela se dá através das relações entre pessoas. Ou seja, a política ela vai ser, por ela ser o exercício do poder, ela vai ser fruto das relações interpessoais, como também de relações de uma maior burocracia ou de uma despersonificação mais concretizada. O que é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com isso? Né? Onde é que o Gabriel a gente quer chegar com isso quando fala isso? Que a política, visto que ela é a execução do poder e ela é feita por pessoas, cabe a gente lembrar que ela não deve ser realizada por um processo divino, ou seja, dentro da lógica do poder não cabe mais a colocação de um poder divino ou de uma lógica divina ou colocar que o Brasil deve estar acima de tudo e Deus acima de todos. Partindo disso que Lara falou, a gente estaria exatamente passando por cima do direito de resistência que foi defendido por John Locke. Então, como vocês viram na aula passada, e acho que acredito que vocês já tenham tido uma aula de contratualistas em filosofia, John Locke enxerga que o ser humano, essencialmente, ele tem alguns direitos, seja ele direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Acho que esses são os três principais direitos dele. Partindo desse pressuposto dos três direitos essenciais de John Locke, a gente vai puxar um pouco sobre o direito à liberdade, certo? Nesse direito à liberdade, a gente vai ter vários direitos. Direito à liberdade individual, direito à liberdade religiosa, que é exatamente o ponto que Lara comentou.
Então, se a gente tem esse direito à liberdade religiosa e um determinado Estado ele está indo de encontro a uma moralidade de Estado moderno, que acaba se pautando a partir da religião, a gente está indo de encontro exatamente com a liberdade religiosa dos indivíduos dentro daquele Estado-nação. Então, para John Locke, que é, inclusive, considerado o pai, né, do liberalismo político, a gente e o Estado em si, ele tem que prezar pela liberdade individual de cada pessoa, seja ela religiosa, seja ela social, seja ela cultural. Então, antes de tudo, o Estado liberal e as formas de Estado e de exercer a política, ela tem que atender a todo tipo de grupo, de grupo social, seja ele um grupo religioso específico ou não. Sendo assim, se aquele indivíduo que está na representação do Estado acabe indo de encontro a isso, o próprio John Locke vai falar que a população tem o direito à resistência, que é exatamente quando uma pessoa está exercendo o Estado de forma tirânica ou de forma absolutista e monárquica, que está indo de encontro com os valores dessa tal modernidade, que é tão falada pelos contratualistas, pelos iluministas e etc. Então, a população ela teria esse direito à resistência, até porque, como o próprio Rousseau falou, o poder das decisões políticas ela estaria na mão do povo, acima de tudo na mão do povo. Exatamente. Então, com isso, não saiam falando simplesmente que é a opinião de Lara, ou que é a opinião de Gabriel, ou que a gente é contra isso ou contra aquilo. Prestem atenção aos argumentos que a gente está dando como base para vocês compreenderem melhor a realidade, certo? Então, com isso, partindo dessa lógica de direitos liberais, de quem executa, como se executa, de quem e como executa a política. Para a gente explicar isso, a gente vai utilizar Maquiavel, vai voltar um pouquinho para Maquiavel. A gente colocou aqui Maquiavel e Weber no slide, mas o enfoque realmente é em Maquiavel, onde ele traz a caracterização de... Eu não sei se vocês lembram quando eu estava falando dele lá no início da aula sobre a concepção do poder. Ele traz uma lógica de uma ética pública e uma ética privada. E por que isso é fundamental para a política? Visto que a política é a execução do poder. A partir do momento que se tem um governante, um representante, um presidente, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, e as pessoas que executam essas práticas, que vão destrinchando a execução desse poder em diversas hierarquias sociais criadas por burocracias, criadas por um processo de racionalização do Estado, que vem de Weber. Se a gente não tem esses limites muito claros, ou seja, de uma ética pública que é caracterizada por Maquiavel como ações que estão diante do povo, ou seja, essas ações elas devem estar tanto diante do povo como a favor do povo. O governante, nesse momento, ele deve deixar ao máximo, isso na concepção do Maquiavel, ele deve deixar de máximo de lado a sua concepção de ética privada, ou seja, os seus valores privados, tanto em termos religiosos, culturais, ideológicos, econômicos, ou seja, ele deve, tudo bem, não é que ele vai deixar de ser ele, não é isso. Mas para com que ele governe, ele deve pensar no bem público, ou seja, nessa ética pública que deve servir ao povo daquela nação, daquele Estado-nação. Não é um Estado só soberano, é um Estado-nação. Então, deve-se pensar no todo da nação. E como o Gabriel bem colocou, a partir do momento que a gente só coloca determinada matriz religiosa, ou determinada matriz econômica, ou determinado aspecto cultural, a gente está, consequentemente, colocando de lado e não reconhecendo outra parte da população existente. Então, a partir do momento em que se a gente governa, se um governante trabalhar numa lógica de uma ética privada que ele ou ela considera como certo, o que é certo ou o que é errado, você vai estar deixando de lado o bem público. Ou seja, você vai estar deixando de governar para o público, de governar para todas as pessoas que lhe elegeram, e das que não lhe elegeram também, isso dentro de um sistema democrático, como também você deixa de reconhecer parte de uma população, ou seja, você deixa de exercer a cidadania. Isso já em termos mais complexos de uma sociedade contemporânea. Isso é muito sério. E a gente vem vendo as reverberações disso contemporaneamente. Certo? Pronto, se vocês quiserem dar uma aprofundada sobre a ideia de Maquiavel e quiserem estudar de forma um pouquinho mais lúdica, vocês podem pesquisar um seriado chamado House of Cards, né? Tipo, é Casa das Cartas, a tradução assim espontânea, que é bem interessante, assim, né? Tem vários trâmites que atravessam o sistema político e o sistema político de forma um pouquinho mais pragmática, que é exatamente como Maquiavel está tratando a política. Então, os jogos de poderes que são executados, quais são as estratégias políticas
que determinadas pessoas estão utilizando para permanecer no poder. E apesar de ser um tema voltado para a política, um seriado voltado para a política, não se engane, não é um seriado chato, não, que você fica, enfim, dormindo, etc. Não é um tipo de documentário, é bem, enfim, de entretenimento, assim, tem vários dramas, várias intrigas, então, realmente é uma forma de estudar Maquiavel e política como um todo de uma forma bem fácil e É bem bem acessível. envolvente, né? Exato. Tem uma outra série também que eu gosto, que dá para, assim, ela não tem esse enfoque de fato do poder e da política, mas mostra como o poder e a política brasileira atuam diretamente no sistema público de saúde, que é o SUS. O nome da série é Sob Pressão, tem no Globoplay, passou em alguns momentos na Globo também, eu acredito que devam ter em outras plataformas. Eu descobri ela realmente pelo acesso ao Globoplay. E ela é bem interessante porque mostra realmente o processo de articulação, ou seja, como se reverbera, como se costura o poder e a política aqui no Brasil. Como os interesses eles estão muitas vezes se sobrepondo, de fato, os interesses privados se sobrepõem aos interesses públicos. Assistam essas duas séries, nem que sejam uns 5 episódios, mas vejam em termos práticos como isso acontece, como isso está extremamente presente no nosso cotidiano e que não é algo só uma categoria abstrata. Isso é muito real e está na prática em diversos corpos e em diversas realidades, certo? Pronto, agora a gente vai trazer um conceito que é, enfim, de extrema importância, tanto para os dias atuais quanto, enfim, para entender a própria história do mundo, que é o conceito de biopolítica que foi formulado por Michel Foucault também. Como a gente já falou, então a gente espera que vocês lembrem da ideia das teorias políticas, tanto de Foucault quanto de Weber, quanto Maquiavel, que ela vai ser bastante importante para atravessar essa ideia de biopolítica de Foucault, certo? Então, esse conceito, ele foi falado pela primeira vez por Foucault numa palestra que ele estava dando no Rio de Janeiro, enfim, aqui no Brasil, que é intitulado O Nascimento da Medicina Social. Certo? Como eu já falei, quando estava falando sobre Foucault ele tem muitas obras sobre o sistema de saúde, ele tem muitas obras que envolvem a psicologia, a medicina, enfim, a psiquiatria e outras coisas. Então, uma dessas obras é O Nascimento da Clínica, por exemplo, a gente tem Doença Mental e Psicologia, A História da Loucura e várias outras coisas que vão reverberar nisso. E isso também está muito influente quando ele está tratando sobre a ideia de biopolítica, que de forma geral, bio, acho que em grego ou em latim, não sei, quer dizer vida, e política é exatamente o ato de você gerenciar e utilizar o poder para alguma coisa. Então, basicamente, é a política da vida. Em termos gerais, significa que a biopolítica são formas de gerenciamento, formas de regular e de controle da vida das pessoas. E quando a gente está falando aqui do Estado, é o gerenciamento de cidadãos e de cidadãs. Então, esse gerenciamento da vida não é apenas um gerenciamento do ponto de vista do hospital, um gerenciamento hospitalar, que a gente está tratando sobre a vida em si. Ele está falando aqui da vida muito mais do que isso. É também isso, é também sobre a vida biológica, a vida relacionada à saúde mental e física, mas é também um controle e uma gerência da vida social. Ok? Um exemplo bem prático disso é se a gente pensar nas políticas públicas, seja ela de saúde, de educação, de moradia e várias outras coisas. Mas a gente vai desenvolver isso um pouquinho melhor à frente. Para Foucault, então, essa ideia de política ela surgiu, sobretudo, a partir do século XVIII, quando a gente tem a desagregação de um sistema político monárquico, absolutista, que não estava tão preocupado com a gerência da vida, e sim com a regulação e o controle e a permanência do poder, como a gente já viu em Maquiavel. Então, naquela época, tanto a monarquia quanto, enfim, os principados, eles estavam muito mais preocupados com a permanência do poder do que o gerenciamento real e efetivo da população, do interesse público, da saúde das pessoas, da vida das pessoas. Então, com o surgimento do Estado moderno, por volta do século XVIII aproximadamente, certo? Foucault vai identificar que essa política ela também acaba não só gerenciando a economia, as relações internacionais, as relações de guerra e de conquista de outros países, mas, sobretudo, a vida das pessoas. Por isso ele chama de biopolítica. Nesse sentido, então, a biopolítica ela vai ter e vai necessitar de vários mecanismos de controle, de avaliação, de correção, de disciplina da população. Então, no século XVIII, a gente tem o surgimento de áreas de conhecimento como a demografia,
a estatística, a própria medicina, acho que é a medicina clínica, a medicina social, que é uma medicina voltada à saúde pública, à saúde coletiva. Então, o surgimento dessas áreas de conhecimento, a própria psicologia social vai surgir por volta do século XVIII e XIX. Então, são vários campos de saberes que vão acabar ajudando e auxiliando nessa gestão da vida social, ok? Então, como a gente já tinha falado, quando estava tratando sobre Foucault, o poder e as relações políticas, elas não estão afastadas do discurso, do saber científico, sobretudo, certo? Quando a gente está falando sobre isso. Então, quando a gente está vendo, a gente vê na TV ou na internet pesquisas como o censo do IBGE, que vai saber o perfil sociodemográfico, socioeconômico das populações, tanto a nível regional, das 5 regiões do Brasil, quanto a nível também local, dos bairros e etc., a gente está levantando uma série de características que vão ser utilizadas futuramente para a gerência dessas vidas. Então, se a gente percebe que determinada área do país ela é mais pobre que outras pessoas, a gente tem que utilizar políticas públicas focalizadas para o desenvolvimento dessa área. Então, essa política ela é muito característica de estados e de governos que estão próximos ao estado de bem-estar social, certo? Então, a gente tem o surgimento do estado de bem-estar social em 1945, 1946, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem outras experiências em outros, no próprio Brasil que são anteriores a isso, que é, por exemplo, na gestão Vargas, de 1930 a 1937, 45, por aí. Então, esse tipo de Estado, ele acabou gerando algumas políticas públicas para desenvolver a rede trabalhista, a educação e a saúde da população. A gente também tem uma experiência de Estado de bem-estar social a partir de 2002, que o governo de Lula, que gerou algumas políticas em relação à distribuição de renda e por aí vai. Então, se a gente for, por exemplo, a gente tem vários exemplos de políticas públicas que estão preocupadas com esse gerenciamento da vida, ok? Eu queria só acrescentar em relação ao poder disciplinar a questão de como os corpos eles funcionam principalmente como meio de produção, ou seja, se não se garante o mínimo de bem-estar social, o mínimo de mínimo mesmo, assim, de qualidade de vida, de fonte de renda, de diversos outros processos para o sistema capitalista e dentro da lógica de Foucault, dentro dessa lógica biopolítica, a gente está deixando, ou seja, a sociedade está deixando de produzir. Logo, essa questão do poder disciplinar, ela entra muito através também, esse processo de corpos e produção é uma forma de domesticação ou docilização dos nossos corpos, porque a partir disso, a partir desse momento que a gente está extremamente preocupado seja em estar produzindo notas boas na escola, ou estar produzindo coisas, ou estar se preocupando em prestar vestibular para poder entrar na universidade, para poder, a partir disso, trabalhar, ou já junto disso também já está trabalhando, já está no corre, todos esses processos, eles estão diretamente relacionados a nós sermos produtivos, né? E dentro de uma lógica não só econômica, mas de vida. E como essa lógica de produção, ou seja, dessa domesticação, desse poder disciplinar em nossos corpos na lógica física e psicossocial, traz algumas consequências. Visto que uma das conceitualizações de Foucault, deixa eu pegar aqui um trecho dele, é que o foco do poder disciplinar é a manipulação de fato do corpo, em que, sendo o mesmo, ele é considerado como uma máquina em constante aperfeiçoamento. E por que eu estou falando isso? Essa máquina em constante aperfeiçoamento, ela vai servir tanto para a produção de outros tipos de recursos para a nossa sociedade. Eu não sei se vocês lembram da concepção de trabalho lá de Marx, lá atrás, principalmente quando ele traz a questão de como o trabalho ele deveria ser, como ele é fruto, né, do resultado e da transformação da matéria do indivíduo. Ou seja, a gente extraiu de uma árvore e transformou isso aqui em folha. Extraiu lá a celulose, os processos todos, fizemos tudo para poder extrair uma determinada matéria. Isso é fruto do trabalho humano. Então, consequentemente, o corpo, dentro dessa lógica de poder disciplinar, ele vai estar em constante aperfeiçoamento. E o que é esse constante aperfeiçoamento ele pode reverberar, Lara? Vê, a partir do momento que a gente tem uma lógica produtivista, onde a gente tem que estar sempre pensando no que a gente vai produzir, no que a gente vai consumir e no que a gente tem que estar aperfeiçoando. Claro que existem os aspectos positivos disso, né? Que sim, acabam se encaixando na lógica evolucionista, onde estaremos buscando sempre o nosso melhor,
e tudo mais, todos esses argumentos contemporâneos que a gente vê muito presente, tem um contraponto, na verdade tem inúmeros outros contrapontos, em que podemos observar na nossa realidade social um aumento de processos de saúde mental, ou seja, do adoecimento de pessoas com altos índices de ansiedade. A nossa sociedade contemporânea não é só o Brasil, o mundo inteiro tem inúmeros casos de ansiedade, de uma ansiedade descontrolada e que prejudica o indivíduo, né, visto que a ansiedade ela faz parte do nosso corpo, a adrenalina ela faz parte do nosso corpo, a questão é quando ela passa a ser produzida em excesso ou em descompasso, de uma forma de fato que causa uma patologia em nós. A depressão, que não é frescura, que também não é falta de Deus, nem falta de crença, nem de fé na vida, não é, é uma doença. Como crises de pânico, como tantos outros processos psicoemocionais e que estão diretamente, muitas vezes, relacionados a uma sociedade. Então, o que a gente está querendo trazer com isso, ao colocar essa questão dessa constante máquina em aperfeiçoamento que é o nosso corpo, o quanto essa cobrança, que muitas vezes nós achamos que ela é individual, ela não passa a ser coletiva. E quando ela passa a ser coletiva, ou seja, a partir do momento que a gente tem altos índices de suicídio, de ansiedade, de depressão, de pânico, o que é que isso está dizendo sobre a nossa realidade? É uma realidade saudável? É uma realidade em que viver diretamente pensando nisso traz uma harmonia de fato para a nossa rotina e como junto a todo esse processo de aperfeiçoamento constante desse poder disciplinar, a gente tem inserida a lógica neoliberal para complementar ou para piorar essa cobrança, né? Visto que a lógica neoliberal ela traz para o indivíduo a responsabilidade dele gerir ele próprio, ou seja, você é sua própria empresa. Você desenvolva uma lógica empreendedora, não está com trabalho, te vira, vai vender alguma coisa, vai trabalhar com alguma coisa, vai, se vire, lute, e você que lute mesmo, assim, mas se eu não tenho recurso, você que lute, você que se vire para arrumar esse recurso, não dependa do Estado para isso, não dependa do Estado para promover saúde, bem-estar, educação, cultura, lazer, não depende do Estado para isso, você que lute, você que se vire, se você tiver acesso, ótimo, se você não tiver acesso, paciência, você não lutou o suficiente, né? Então, como essa lógica, ela muitas vezes ela é perversa, né? E o quanto tudo isso pode danificar e trazer um prejuízo mental, um prejuízo realmente de uma saúde como um todo. Eu não sei se alguém viu aqui a última aula de Intertexto, que foi semana passada, que a gente trabalha o que de fato é um conceito de trabalhou o que era um conceito de saúde, Reginaldo trabalhou muito bem. E o conceito de saúde não é só você estar bem fisicamente, é você poder usufruir de todos esses outros aspectos que eu mencionei para vocês, como a capacidade de se descobrir, a capacidade de se reinventar, e como tudo isso deveria ser um processo natural e não um processo vindo de um poder disciplinar. E o quanto esse processo de poder disciplinar vem prejudicando a nossa saúde como um todo. Bem, era isso que eu tinha para colocar. Exatamente, e isso acaba reverberando em outras coisas que a gente também acaba presenciando na sociedade, que são corpos normais e tipos normais, entre aspas, de pessoas. Por exemplo, quando a gente está falando sobre pessoas que têm algum tipo de doença mental, as pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia, a gente tem uma rejeição dentro dessa própria sociedade desses tipos de pessoas. Então, quando a gente está falando da gestão da vida, aqui a gente está falando um tipo ideal de vida. Quem são essas pessoas que devem ser gerenciadas, certo? Quem são as pessoas que têm realmente direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito, enfim, a várias outras coisas, direito à alimentação. Quem são essas pessoas? Então, quando Foucault está escrevendo sobre biopolítica, lembrem que ele morreu em 1984, se não me engano foi isso, então ele ainda está pegando o começo do Estado neoliberal e do neoliberalismo enquanto uma política generalizada. Então, ele não teve tempo, ele morreu bastante jovem, como a gente já comentou, de desenvolver outras teorias a partir dessa nova realidade social que a gente vivencia. E outra coisa também é que essa biopolítica ela tem uma finalidade, certo? Como a Lara já comentou, quando a gente está oferecendo direito à saúde, a gente está querendo querendo com que as pessoas tenham saúde para trabalhar. Quando a gente está oferecendo direito à educação, é para que aquelas pessoas tenham um nível de escolaridade, seja técnico, seja universitário, aptos já aos novos desenvolvimentos tecnológicos e de inovação que a sua própria sociedade capitalista vem se reinventando. Então,
essa biopolítica, ela não é necessariamente leiga, não é necessariamente boazinha, entre aspas, certo? Claro que esses direitos, o direito à vida, à saúde, à educação, é de suma importância para todos os indivíduos. Não é à toa que são considerados direitos humanos fundamentais. O próprio Locke, no século XVIII, já defendia isso. E Foucault não quer dizer o contrário, ele não está rejeitando a ideia de que os direitos humanos são bons. Ele está dizendo que são importantes, sim, mas a gente tem que ter cuidado exatamente na gestão desses direitos, porque nem sempre todas as pessoas têm esse direito. A gente vê essa realidade muito perto com a pandemia que a gente está passando, né? Quem são realmente as pessoas que têm o direito à saúde? E aqui eu não estou dizendo que o vírus ele escolhe quem vai infectar, quem não vai, não é isso. Mas quem é realmente que tem o direito ao tratamento? Ah, o Quem tem o tratamento, direito ao exatamente. respirador? Quem é que vai para o SUS e quem vai para um hospital particular? Tanto os hospitais públicos quanto os hospitais particulares, eles estão lotados, mas existe uma certa infraestrutura no campo de equipamentos que vão melhorar esse tipo de tratamento, certo? Então, eu acho que é esse ponto que a gente quer chegar. Não quer dizer que a saúde e a doença escolhe determinados tipos de pessoas, mas quem realmente tem um direito efetivo à saúde. Quem é que tem o direito a uma alimentação saudável? Porque a gente sabe que o desenvolvimento das diversas doenças que a gente tem um caráter muito relacional ao tipo de alimentação e nutrição que a gente acaba é, tendo. Então, realmente, quem é que tem o direito à saúde e o direito à alimentação? Porque saúde não é apenas acesso ao hospital, é ter uma alimentação saudável, é ter uma rotina saudável para que não reverbere em um tipo de adoecimento mental. Por fim, a gente vai chegar em um conceito que é extremamente importante, que é o de necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe, certo? E ele é um conceito que tem muita influência da ideia de biopolítica de Foucault. Ele dialoga muito com as ideias de estado de exceção do, acho que é um cientista político chamado Carl Schmitt, com a filósofa Hannah Arendt, acho que vocês viram isso em sociologia também. Enfim, é um conceito que ele veio para complementar a ideia de biopolítica, porque, como a gente já vem falando, o Foucault acabou morrendo muito cedo e não deu tempo de desenvolver todas as teorias que ele acabou tratando. Então, ao contrário de biopolítica, que está preocupado com a gestão da vida, certo? A necropolítica, para Bembe, é um tipo de política onde o Estado ele tem o poder de ditar quem pode viver, quem deve morrer, como deve viver e como deve morrer. Então, quando Foucault está falando que a biopolítica foi uma política que surgiu, sobretudo, a partir do século XVIII, ele acabou negligenciando o processo de colonização e imperialismo que os estados africanos e os países africanos, asiáticos, acabaram vivenciando nesse século. Então, ele vai falar, Bembe, né, no caso, que enquanto nos estados europeus, no século XVIII e XIX, existia um processo de biopolítica, de gestão da vida desses indivíduos que faziam parte desses estados-nações, em contraponto, os países colonizados da África estavam passando por um processo de necropolítica, e não apenas de biopolítica. Esse necropolítica está muito evidenciado quando a gente fala sobre o massacre que houve no Congo, que, se não me engano, foi uma colônia da Bélgica. A gente pode tratar também sobre a guerra que teve em Ruanda e vários outros tipos de políticas que são identificadas como políticas da morte. Então, a gente tem que entender muito bem que tipo de poder é esse. Lembre que, para Foucault, o poder sempre é relacional e situacional, e nesse caso não é diferente. O Weber apenas está aprofundando a ideia de Foucault. O poder, ele se apresenta de várias formas a partir do contexto que ele está inserido, e da mesma forma a política. Então, nos países colonizados, sobretudo africanos, a gente tem o caso do Brasil, que também foi um país colonizado até aproximadamente em 1822, né, que é onde houve o processo de independência e tal. A gente tem, na realidade, um processo de necropolítica em conjunto com um processo de biopolítica, certo? Ele não está dizendo que uma coisa nega a outra. A gente tem políticas públicas voltadas para a gestão da vida, como o direito à saúde, a gente tem uma quase universalização do sistema educacional brasileiro do ponto de vista quantitativo, não estou dizendo do ponto de vista qualitativo, certo? A gente tem o SUS, por exemplo, que é uma rede de saúde que atende várias pessoas, e aqui eu estou falando novamente do ponto de vista quantitativo e não qualitativo.
ok? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma necropolítica, a gente tem uma política de morte, onde o Estado, sendo o braço direito, tendo como seu braço direito a polícia, acaba tendo um índice muito elevado de violência letal. E aí a gente aqui não está falando achismos ou nada disso, vocês podem muito bem pegar o Atlas da Violência de 2019, que foi lançado ano passado, que demonstra claramente isso, assim, em termos numéricos, em termos estatísticos. Então, a gente não está tirando essa conclusão do nada. Então, realmente é um país bastante violento, como o Brasil tem em seu corpo político uma política, infelizmente, da morte. A primeira característica que a gente pode apontar para a necropolítica é que, para que ela funcione, a gente precisa desenvolver certos inimigos ficcionais. O que isso significa? Lembra quando Foucault está falando que o poder ele é só exercido a partir de um tipo de discurso? Lembram também quando a gente falou na aula de raça que durante vários e vários séculos houve um tipo de discurso racista, racializado, de estereótipos raciais, onde afirmavam que pessoas indígenas, pessoas negras não tinham civilidade, não tinham alma, portanto não eram seres humanos. Então, para esse tipo de política ser efetiva, é preciso que haja um discurso muitas vezes preconceituoso e estereotipado de que certos indivíduos são bandidos por natureza, são animais por natureza, não têm qualquer nível de civilidade, certo? Então, esses inimigos, eles acabam se tornando corpos matáveis. Tem um conceito de outro filósofo que eu não vou entrar aqui, mas ele desenvolve melhor essa ideia de corpo matável, é aquele corpo que a gente não sente nenhum remorso, são corpos descartáveis, são vidas nuas. É um filósofo chamado Agamben. Enfim, não vou entrar aqui porque é outra discussão. Mas é exatamente isso, a gente acaba não tendo um luto por aquele corpo que morreu. A gente acaba se acostumando com a violência. Isso é muito perigoso, certo? Então, o segundo ponto e característica dessa necropolítica é exatamente o elemento essencial da violência, onde a violência ela acaba se tornando um comportamento socialmente aceitável. Então, quando a gente fala que bandido bom é bandido morto, a gente está perpetuando essa necropolítica. A gente está perpetuando um tipo de política de justiça que é do século, sei lá, 17, do século 16. Então, até que ponto a gente sofreu um processo de aprendizado ao longo desse século, certo? Infelizmente, a violência ela acabou sendo um fator crucial e característico do Brasil. O terceiro ponto é que a necropolítica ela acaba criando espaços sociais específicos onde é, se possível, matar sem que a grande parte da população tenha qualquer visibilidade sobre isso. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que morre em casa forte, a gente tem um tipo de discurso e viabilização jornalística muito maior do que uma pessoa que morre em Angola. Então, que corpos são esses que necessitam de luto? Ok? Então, a própria necropolítica acaba gerando espaços que o estado de exceção, ou seja, um estado onde o terror, a guerra sem fim é permanente, faz com que as pessoas acabem perdendo esse tipo de sensibilidade e empatia para com os mortos. E a gente tem isso muito característico nas favelas do Brasil, enfim, ao longo do Brasil inteiro. A gente tem nas nossas comunidades e favelas aqui de Pernambuco, a gente tem num estado muito característico, que é o Rio de Janeiro, que tem um processo de militarização da polícia muito forte, infelizmente, atrelado a milícias que acabam gerando esse tipo de assassinato das populações que é feito de forma muito crua, ele não é um tipo de assassinato de forma velada, é muito crua. A gente, realmente, nos jornais, a gente se abrir o Cardinô, Ronda Geral, Brasil Urgente, a gente vê que a própria violência policial, ela efetiva e auxilia e justifica essa necropolítica. A polícia que devia ter o papel de nos defender, de nos resguardar, de nos proteger, acaba muitas vezes matando a população. E aqui eu não estou falando de uma população que está imersa em um mercado criminoso, né, de criminalidade. Muitas vezes, vários jovens de periferia são mortos em casa, como foi o caso de João Pedro, são mortos na rua indo para o colégio, como é o caso de Ágata, são mortos andando de carro, sem nenhum motivo aparente. Corpos que não têm nenhuma relação com o crime são mortos, inclusive não têm qualquer tipo de repercussão nacional. A gente teve recentemente o caso de João Pedro e o próprio caso de Miguel aqui
em Pernambuco, que teve uma repercussão, mas e as outras pessoas que morrem diariamente? Por que a gente não fala? Junto a isso, a esse morro no estômago, para terminar, o filósofo ele traz mais duas características que são muito interligadas a tudo que Gabriel estava falando anteriormente. A quarta característica é que não se tem direito ao luto, né? Ou seja, a gente vive, por exemplo, a situação do sumiço de um corpo, você não tem direito a viver aquela morte. Para além do não reconhecimento daquela morte, porque é quem pode morrer, é quem deve ser morto, acho que em termos práticos, aqui no Brasil, a gente tem também essa questão tipo do não direito ao luto, ou seja, você é tão aquele corpo ele é tão irreconhecido como humano, como visto como humanidade de fato, em que para que viver o luto? Você tem sentimentos, você é uma pessoa? Não. Banaliza-se e some-se com o corpo, não se encontra corpos. No caso de João Pedro, a polícia leva, né? E em tantos outros casos, como outros casos também, que é o fuzilamento. Como é que você vai enterrar um corpo totalmente fuzilado? Como é que você se despede de um ente assim? Junto a tudo isso, tem a característica da perda, da nossa perda de sensibilidade, como o Gabriel bem colocou também, que é estimulado e que virou um mercado aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, mas vamos falar sobre o telejornalismo de Datena, sobre Ronda Geral, sobre a banalização do mal e, de fato, a banalização da violência, né? Que virou, de fato, um mercado. Então, inúmeras vezes, eu lembro que no ensino médio, quando eu ia almoçar, esquentar o almoço na Copa, eu via todas as pessoas que trabalhavam com estratos mais inferiores, né? Ou seja, os estratos da base para manutenção da escola, auxiliares de limpeza, de serviço, tudo mais. Eles ligavam a televisão e colocavam nesses noticiários e são corpos passando com sangue, e falta perna, falta braço, e não sei quem foi esfaqueado, e foi morto, foi torturado, aconteceu isso, isso. E isso na hora do almoço. Pelo menos na minha realidade não é muito comum eu assistir isso e ver tão explicitamente um corpo ensanguentado, esfaqueado, na hora que eu estou me alimentando. E isso me chocava. E aí, quando eu entrei em contato mais com essas realidades, com essas leituras, com esse novo olhar, eu entendi melhor sobre como isso de fato funciona como um mercado e como a gente se acostuma. A gente perde a sensibilidade e entra muito na questão da banalização do mal que Hannah Arendt coloca, que é a perda de empatia, que é justamente o que o Gabriel estava falando mais cedo, e como tudo isso vai se conectando, se interligando. E aqui no Brasil, eu acredito que, na verdade, na América Latina, mas o Brasil, né, vamos falar da nossa casa para não falar do terreno dos outros, a gente tem um plus eu acredito que a gente tem um adicional, um temperinho para lidar com essa necropolítica, que é a questão, para além da violência explícita, foi o processo de escravidão, eita, quase que não saía, muito recente que a gente saiu. Então, todo esse processo banaliza claramente o mal assim, né, banaliza a violência, esse lado perverso da natureza humana, porque existe, é um fato. Não vamos colocar a bem e mal numa dicotomia e numa coisa inimaginável, não. Cada um tem as suas bondades e também tem as suas maldades, todo mundo tem, isso faz parte da natureza humana. Mas, para além dessa violência explícita, a gente vive um processo aqui no Brasil desse processo de banalização, desse não direito ao luto, desse processo de criar espaços específicos, de criar um discurso estereotipado, de uma violência sem regra, de uma violência como regra. A gente tem o elemento cultural, o elemento histórico-cultural do Brasil, que é a violência. A violência, ela traçou, ela fundou o nosso Estado-nação. Vê que legal, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que o processo de colonização é um processo violento. É um processo que vai dizimar pessoas, que vai matar pessoas, que vai estuprar mulheres, e tudo isso é violência. E isso está muito intrínseco na nossa realidade brasileira. Isso não está longe. Isso não está longe. Isso não está longe ao ponto de, muitas vezes, a gente ver alguém se manifestando de uma forma contrária, e às vezes o nosso nível de intolerância ele é tão alto, ou a gente está tão acostumado em pensar na violência, vai falar, menina, eu queria dar uma voadora nele, para calar a boca. Você pensar em dar uma voadora em alguém é o quê? Carinho não é, né, minha gente? A gente tá bem errado em continuar pensando assim. Só que isso é tão comum a nós, a gente tá tão acostumado a isso que a gente não percebe, a gente não tem noção do tamanho, da magnitude, de como a gente é acostumado a viver com violência.
de como a gente está acostumado a viver com medo, de como a gente está acostumado a tocar o celular e andar com o celular do ladrão. Todos esses mecanismos, todas essas artimanhas, todos esses processos de adaptação são frutos da nossa convivência com a violência. Então, isso não é algo distante que a gente está falando, isso é muito perto, isso toca na realidade da gente. Tudo isso agravado, claro, pelo fator escravidão aqui no Brasil. É isso, assim, eu acho que a gente começa a se encaminhar para o final da nossa aula, que sempre são aulas muito densas e muito difíceis de se trabalhar, são aulas que tocam muito próximo na nossa realidade, e a gente tem muito cuidado em trabalhar os conceitos com vocês, mas também não deixando de lado, não deixando de fora e não tornando algo abstrato, porque a gente vê isso a escola inteira e muitas vezes nem tem noção do que é isso. Então, o desconforto, ele é real, ele é necessário. Não para a gente se sentir menor, mas para a gente entender o que é que a gente vem fazendo em termos práticos. E não que Lara aqui é perfeita, que Gabriel é perfeito, que a equipe de sociologia é perfeita. Não. Todo mundo é suscetível a erro, todo mundo. Mas a partir do momento que a gente consegue ter acesso a essas lentes de enxergar a realidade, ou então de tirar o véu que cobrem a gente, que ensinam a gente, ou que, ciências humanas não presta, pô, fala demais, é mimimi, tudo é mimimi, não sei o quê. Não, não é mimimi, a questão é de quem também está querendo ouvir, né? Quem se permite se colocar no lugar do outro e ouvir as diferenças, os tipos diferentes de enxergar a realidade. E como muitas vezes, como a gente não enxerga o quanto isso é prejudicial, né? E quanto a gente fica só preso no nosso mundo. Então, acredito que, para além de passar o conteúdo para vocês nessa aula, a principal finalidade da gente é de mostrar a realidade para vocês também de uma outra forma. De uma forma que muitas vezes incomoda e a gente não tem palavras ou não tem recursos para utilizar e compreender aquilo de uma forma mais aprofundada, né? É isso, eu espero que vocês estejam bem dentro do possível. Caso vocês tenham dúvidas, falem com a gente. Acho que o Gabriel quer falar também, não sei. Mas é isso, eu agradeço mais uma vez quem está acompanhando as aulas da gente. Ninguém falou comigo até agora, eu quase não conheço ninguém. Mas tudo bem, a gente segue a vida. Viu? E é isso, se cuidem. Se tiverem dúvidas, falem com a gente. E é isso, são aulas extremamente importantes. Então, caso vocês tenham visto até o final, caso tenham pego esse finalzinho, indiquem para os colegas de vocês, repassem esse conteúdo, repassem. Que é um conteúdo show. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como Lara bem falou, tipo, na equipe de sociologia a gente tem muito cuidado em estudar bastante para todas as aulas. Acho que toda aula os professores e as professoras comentam isso. Então, aqui a gente não pega um negócio de internet, de site de notícia, etc. A gente realmente vai ler artigos, vai fazer levantamento de dados. E, enfim, a gente tem um trabalho muito dedicado e muito preocupado em passar o melhor conteúdo para vocês. E como ela falou, exatamente em demonstrar que a realidade e a própria sociedade ela se apresenta de uma maneira muito mais complexa do que a gente vivencia. Então, acho que essas aulas que a gente vem trazendo agora é exatamente para mostrar isso. E espero que vocês tenham curtido a aula até então. Espero que vocês também tenham ânimo para tirar dúvidas depois. Pode falar comigo, pode falar com Lara, pode falar com os monitores e monitores da nossa equipe. Está todo mundo muito disposto e disposta para ajudar vocês. E isso é realmente real. E a gente está fazendo o possível para passar o melhor material para vocês. A gente tem também dificuldades em fazer essas aulas e as atividades online, é algo muito novo para a gente, mas a gente está tentando fazer da melhor forma possível e está se dedicando ao máximo para isso. Então é isso, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau, gente.